Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa sexta aula da nossa oficina básica de percussão com o instrumento ganzá. Este projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre o gênero musical jazz. Falaremos um pouco sobre a sua origem, contexto histórico e alguns dos artistas que fizeram parte da sua história. Vamos também aprender a tocar o ganzá no estilo do jazz. Você acredita? Pode sim, percebendo a sua intenção sonora, a velocidade, a dinâmica que esse estilo nos apresenta, sendo um ritmo muito gostoso e cheio de improvisos. Isso é que é legal. Vamos também assistir a vídeos e entrevistas e conhecer o trabalho de duas grandes cantoras e artistas potiguares, intérpretes aqui da nossa cidade, que cantam e representam muito bem esse estilo musical. Sabe quem são? As artistas Samela Ramos e Bruna Hetzel. Assistiremos a videoclipes dos seus trabalhos também. E por final, farei uma demonstração de como tocar o jazz no ritmo, o jazz ou ganzá no ritmo do jazz. Troquei a bola, né? Como vamos aprender a tocar o ganzá no ritmo do jazz. Mas antes disso, vamos primeiro fazer aquela pequena retrospectiva da aula passada. Vamos lá? Vocês assistiram aos vídeos anteriores? Não? Como assim, gente? Se ainda não assistiu, vai lá que ainda dá tempo. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Dá vários likezinhos e compartilha. Assista o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e sexto vídeo. Assista e compartilhem que o material tá muito legal. Vou falar um pouco da aula passada. A gente falou sobre o que era sonoplastia e a sua importância na contação de histórias, filmes, cinemas e etc. E falamos o que é ser um sonoplasta. Vocês se lembram o que é sonoplastia e o que é ser um sonoplasta? Pois vai lá e assiste. Também demonstramos como usar objetos caseiros para fazer uma sonoplastia de contação de história em casa, utilizando o instrumento ganzá e vários outros elementos sonoros que temos ao nosso redor. Contamos também com a participação de artistas locais que falaram sobre a demonstração de como a sonoplastia acontece em apresentações de espetáculos teatrais. Foi muito, muito, muito legal. Pois então, se você não assistiu, vai lá que dá tempo, dá seu like, divulga, tá muito legal esse material, minha gente. Clica lá e deixa marcado, que depois desse aqui você vai e assiste. Galera, então vamos agora conversar e conhecer um pouco sobre a história do jazz. Na aula de hoje, traz na sua origem a força, resistência e swing da cultura africana, fazendo uma reflexão sobre seu legado na música dos Estados Unidos e no Brasil. A escravidão praticada na América do Norte existiu desde o período colonial, com os primeiros povos africanos que foram sequestrados de suas casas para os Estados Unidos, em 1526, quase 3 décadas após a chegada da primeira expedição europeia no então nomeado Novo Mundo. Os povos africanos, em sua maioria, de regiões que se conhecem como Senegal, Gâmbia, Nigéria, Camarões, Namíbia, Congo, Angola e Costa do Marfim. Os povos africanos do Brasil originaram-se de Moçambique, do Benin, da Nigéria, de Angola, Congo e Costa do Marfim também. Mesmo com todas as diferenças existentes entre essas nações africanas, todas elas faziam uso de tambores com fins musicais e de comunicação ancestral. Você já parou para pensar por que nós, brasileiros, temos o samba e os gringos não? Por que eles não têm atabaques, agogô, cuíca, né? Essa cultura afro-americana? Por quê? E sim, eles têm saxofone, clarinete, trompete, piano, vulgo instrumentos de branco, que os povos africanos aprenderam a tocar com muita maestria.
A resposta é que os tambores foram proibidos nos Estados Unidos há mais de 100 anos. No dia 9 de setembro de 1739, um domingo, em uma localidade próxima a Charleston, na Carolina do Sul, um grupo de escravos iniciou uma marcha gritando por liberdade, liderados por um angolano corajoso e valente chamado de Jaime, mais conhecido por Cato. Foi ele quem organizou toda a manifestação, que ficou super conhecida como a Insurreição de Stone, por causa do rio Stone, e que é considerado a primeira revolta dos povos africanos escravizados nos Estados Unidos. Pesquisas indicam que essa teria sido a causa da proibição dos tambores. Tiveram muitas lutas e muitas mortes durante a rebelião por liberdade. A reação dos senhores brancos foi severa e desumana. O governo da Carolina do Sul baixou o Ato Negro, Negro Act, em 1740, trazendo uma série de proibições aos povos africanos, que foram proibidos de plantar seu próprio alimento, proibidos de aprender a ler e escrever, de se reunir em grupos, de fazer suas confraternizações, de tocar os seus tambores, usar boas roupas e de matar qualquer pessoa mais branca que eles, especialmente de incitar qualquer tipo de rebelião. Como os americanos suspeitavam que os tambores eram utilizados como uma forma de comunicação pelos povos africanos, foi severamente vetado. Ninguém toca mais tambor aqui. Mais de um século. A proibição se espalhou pelo país e só foi abolida após a Guerra Civil, mais de um século depois, em 1866. Antes disso, o único lugar onde os povos africanos podiam se reunir com certa liberdade eram nas igrejas. E foi daí que surgiu o spirituals, a música gospel, os spirituals. É assim que fala? Spirituals. Com letras inspiradas pela Bíblia, que eles cantavam muitas vezes a capela, né? Sem os instrumentos, marcando o ritmo com palmas, né? As mãos batendo no corpo e os pés batendo no chão. Foi assim que os povos africanos encontraram a forma de tocar os seus tambores, resultando em novos tipos de dança e de música, conhecidas como Pet Jumbam, Rambone e Tap Dance, que é mais conhecido, né, em português pelo sapateado, ainda hoje utilizados por vários artistas dos Estados Unidos. Vamos agora falar um pouco sobre os tambores falantes. Os tambores falantes africanos interagiam com os dançarinos, utilizando diferentes ritmos, assim como uma comunicação através dos tons e batidas, um tipo de conversa por códigos. Os tocadores de tambores podiam fazer seus instrumentos falarem sons específicos, de forma que a percussão constituía um texto sonoro que somente eles entendiam. A musicalidade de várias palavras africanas era tão precisa que elas podiam ser escritas como notas musicais. Usaram estes ritmos e o uso destas técnicas em toda a América para conversarem através dos tambores. Pesquisadores do campo musical fizeram um amplo levantamento de estudos sobre a experiência africana escravizada nas Américas. Nas palavras dos pesquisadores Shane e Graham White, esses nomes em inglês, a canção escrava estendida como música, verso e dança poderia ser definida como eles falaram, o som do cativeiro. De fato, as canções dos povos africanos foram parte estruturante da sociedade escravizada na América. Envolveram-se com as políticas de controle e de repressão de senhores e autoridades, com a estratégia de resistência e negociação dos povos escravizados. O chamado som do cativeiro era constante nas senzalas, nos locais de trabalho, nas cidades e fazendas, em locais de encontros e festa dos povos africanos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas também ultrapassou o mundo dos escravos e suas festas. As canções dos escravos tornaram-se espetáculos em todos os eventos sociais e religiosos, organizados pelos senhores americanos, e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX, de uma forma muito estereotipada e depreciativa,
pelos blackface dos Estados Unidos. E Cuba também. E por todos os teatros da revista do Brasil. Isso é muito sério, gente. As canções sobre a forma de dança afro-americanas ou lunduns despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões, nos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica, mas não necessariamente com seus protagonistas negros. O mundo do entretenimento e dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes versões dançantes com base em gêneros e ritmos identificados como a população negra das Américas. No final do século XIX, a canção escrava assumiu uma versão muito mais moderna e evidente, racializada, conhecida e divulgada academicamente, como comercialmente falando, música negra. Em torno de seu legado e memória, associado aos sons da África, da escravidão ou da miscigenação, músicos intelectuais ligados à música e folcloristas avaliaram seu futuro, inauguraram seu estudo e a própria escrita da história da música negra nas Américas. Assim, durante o trabalho nas plantações de arroz, algodão, açúcar e tabaco, os trabalhadores entoavam canções coletivas, brincadeiras, improvisos, utilizando batidas e palmas, utilizando a percussão do seu corpo, e os instrumentos de trabalho também, que viraram objetos sonoros de percussão. Pode-se dizer que ali nasceu fragmentos sonoros do jazz. Foi nessa brincadeira improvisada do som, das pausas, dos ritmos. O jazz tem como matriz principal a cultura africana e toda a sua riqueza e ritmo de improvisação. Tinha na música e no canto uma espécie de refúgio no qual podiam se expressar para suportar a injustiça e o preconceito dos homens brancos. Depois da abolição da escravidão, no país, em 1863, aos poucos, povos africanos foram se aproximando dos instrumentos ocidentais. E é quando acontece uma mescla de culturas, melodias e ritmos, trazida pela sua criatividade de ideias que vão surgindo ao longo deste encontro. Posteriormente, em torno de 1890, já com o crescimento das cidades, essa efervescência sonora ganha corpo em Nova Orleans, Louisiana, mais precisamente no bairro de Stoneville, em bares chamado também de Hong Tongs. Nessa região, houve espaço para o desenvolvimento dessa música folclórica, aliada a influências americanas, que por sua vez foram inspiradas em referências europeias. Daí surgem diversos ritmos, como ragtime, blues e spirituals. Da combinação desses ritmos e experimentações se origina o jazz, que assim como o blues, se utiliza de blue note, uma nota musical específica que confere características melancólicas à música. Já pensou, minha gente? Segundo pesquisas, o jazz surge entre 1890 e 1910, em Nova Orleans. É relativamente difícil estabelecer uma definição para esse estilo musical, porém podemos dizer que ele é marcado pela improvisação, o swing e os ritmos não lineares. O jazz tem suas raízes na música negra americana, pouco antes de 1850. Dizem que foi Buddy Bolden o criador do jazz. Os críticos acreditam que o jazz surgiu no fim da década de 1890, quando Buddy Bolden, um cornetista neto de escravos, misturou blues e ragtime. Um ritmo sincopado, marcado por tempos fortes, acentuados, super diferentes, que foi ganhando espaço e importância entre os músicos da época e que virou moda. Por exemplo, no ganzá a gente pode fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Um jazz, né? Uma coisa lenta e marcada, né? Com tempo forte. Legal, gente? Dá pra fazer muita coisa. No Brasil, o jazz chegou cerca de 100 anos atrás. Os músicos brasileiros, como os de qualquer outro país, começaram imitando os americanos, tanto na formação das suas jazz bands, nos anos de 1920 e 1930, com as big bands, anos também de 1940 e 1950,
quando nas canções e na maneira de executá-las, mais precisamente nos anos 90, foi que o jazz se desembarcou por todos os países. O começo da década iniciava-se lá nos Estados Unidos, um jazz maduro e consciente em sua nova formação. Os músicos efetuaram estudos regressivos de análise técnica e que recriaram as formas autênticas do jazz. Ao longo do tempo, foram surgindo características no jazz brasileiro. Temos como berço cultural afro-americano, o jazz possui um ritmo não linear e sua maior marca era a improvisação. E com o passar dos anos, muitos subgêneros surgiram desse ritmo raiz, né? Dessa mesma raiz aí. Agora vamos falar um pouco sobre as características do jazz. Vocês sabem? O jazz é uma música com total liberdade, cheia de improvisos sonoros, onde cada músico vai encontrando um lugar para solar. Cada um com sua interpretação e seu tempo individual, mas ao mesmo tempo todo mundo ligado, todo mundo junto, numa mesma sintonia, usando seus conhecimentos e criatividades em relação ao instrumento, solando, brincando, dentro do ritmo que é criado ali, uma característica linear, criando uma sonorização tanto melódica quanto dançante. Esse é o ritmo do jazz. Vocês conhecem alguns cantores e compositores que ficaram muito famosos e conhecidos pelo jazz? Vou lhe dizer. Temos aqui uma das maiores cantoras que, para mim, pessoalmente, representa muito bem o jazz americano. Temos a incrível Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, gente, tem um nome em inglês que eu vou... Sarah Vaughan, Etta James, Bessie Smith, Dinah Washington, Nara Jones. Poderia passar o dia todo falando, né? Amy Winehouse, Abe Lincoln, Aretha Franklin, Peggy Lee, pega aqui, pega ali, pega acolá. Mas é isso, gente. Eu poderia passar o dia falando. Tem muitas cantoras maravilhosas. Eu falei só as mulheres maravilhosas. É isso aí. Do lado americano, imagina aqui no mundo todo e no Brasil, né? Aqui no Brasil, ficaram conhecidas nomes como Hermeto Pascoal, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Ivan Lins, Elis Regina, Pixinguinha, Edu Lobo, Lene Andrade, Elza Soares, Ed Mota, Jorge Ben, Luiz Simonal, Eliana Pittman e muitos outros artistas brasileiros que também fizeram a história do jazz. Até hoje, viu? Mesmo porque a música não tem idade, gente. É para toda a idade. Nossa, quanta gente incrível, né? Que canta e toca jazz, né, gente? E olha que eu nem falei das big bands, né? Vou deixar vocês aí com essa deixazinha aí para pesquisar mais cantores, nome de bandas, pessoas que trabalham e vivem do jazz, né? O contexto histórico. Eu falei que só um pedaço, viu? Vai lá para vocês pesquisarem e ouvirem mais sobre o jazz. Muita coisa legal, não é, gente? Gostaram? Entre histórias de duras lutas e batalhas dos nossos irmãos e irmãs africanas, racismo estrutural, real. Eu sou antirracista e luto todos os dias contra qualquer forma de preconceito. Digo não ao racismo e a qualquer outra forma de preconceito. Vocês sabiam de toda essa história do jazz? Desde o seu contexto histórico do início até aqui? Conheciam todos esses artistas americanos e do Brasil? Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o assunto. Aqui em nossa videoaula, aqui do estúdio. E para brilhantar a nossa videoaula de hoje, quero convidar com imenso prazer e admiração as artistas potiguares Samela Ramos e Bruna Hetzel, convidadas para demonstrar um pouco sobre o ritmo do jazz. Meninas, sejam muito bem-vindas à nossa videoaula sobre o jazz. Solta aí! Olá, tudo bem? Eu me chamo Samela, sou cantora de jazz aqui da cidade de Natal. Moro aqui em Natal já há quase 10 anos e eu vou responder algumas perguntas para vocês que me enviaram, que são bem pertinentes em relação ao gênero aqui no estado, né? Eu comecei a cantar jazz, antes eu comecei logo no início, quando eu comecei a cantar, eu canto desde criança, desde adolescente, sempre dentro da musicalidade preta. Eu comecei a cantar em coral da igreja, uma black music. A gente fazia versões das músicas norte-americanas, dos corais norte-americanos para português, nós cantávamos. Eram várias pessoas de várias igrejas. A partir daí, meu pai já ouvia, quando era criança, já ouvia
muito do gênero e da musicalidade, e depois de adolescente eu me aproximei mais da música, e quando eu vim para Natal eu comecei a fazer aulas de canto erudito, então eu me afastei um pouco da música popular, e depois foi em 2017 quando eu retornei novamente para poder cantar jazz. Então praticamente eu já me inseri dentro da música, né? Dentro do gênero, dos subgêneros da musicalidade, e pude retornar mais uma vez e me estabelecer como cantora profissional. Uma das minhas referências dentro do jazz tem várias, como Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, e também essas são cantoras antigas, né? Felizmente já não estão mais entre nós, mas das cantoras atuais eu gosto muito de Jasmine Arrone e também de Cecile McLaurin Salvant, que são cantoras excelentes de jazz da atualidade também. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Como o jazz entrou na minha vida? Já respondi para vocês. O que é jazz para mim? Bem, jazz para mim é meu ofício, é minha profissão, é o que eu faço, é o que eu canto, né? É a musicalidade que eu decidi percorrer na minha linha musical, de ensinar também, porque eu também sou professora de canto e também de cantar. Então é o que me permeia, o que permeia a minha vida, é o meu cotidiano também. Então é tudo, né? O jazz aqui no estado, acho que não só no estado, mas também fora do estado. Acho que isso é uma questão para ser debatida no país todo, né? Porque é uma coisa que as pessoas acham que é para poucas pessoas, mas na verdade não. A música é uma música popular feita pelo povo e para o povo. Então todas as pessoas podem ouvir jazz, qualquer pessoa pode ouvir, qualquer pessoa pode apreciar e fazer também. É muito livre você ouvir, você apreciar, você escutar. Isso é muito bom porque forma público, mais pessoas para poderem ouvir a musicalidade, o gênero. Então, se você tem interesse, vá atrás, ouça, escute, porque isso é muito bom para todos os artistas, que tem muitos artistas dentro da cidade e dentro do estado também. A gente pode perceber pelo festival que a gente tem no estado, que é o Fest Bossa Jazz, né, que mistura jazz e bossa nova, e artistas de outras modalidades do gênero, como soul, R&B também, que também é uma dos gêneros da musicalidade também que eu gosto de percorrer. Eu acho que uma das dificuldades do jazz hoje é essa, né, é conquistar o público. E muitos músicos, instrumentistas têm feito várias formas de como, através do audiovisual também, para poder conquistar esse público para a musicalidade, para o gênero. Então acho que essa é uma das dificuldades. Então ouça, vai lá ouvir, ouça meu material também no Instagram, material de outros cantores, de outras cantoras de dentro do estado, porque isso ajuda muito a gente. Então, muito obrigada pela participação, um abraço e um beijo a todos. Olá, eu me chamo Bruna Hetzel, atuo como cantora profissional há cerca de 10 anos no cenário potiguar e seus arredores, onde eu me firmei como uma cantora de jazz. A escolha por esse gênero musical, ela foi muito natural para mim e tem muito a ver com as minhas referências de escuta musical. Eu ouço muito bossa nova e jazz desde criança, adolescente, então a escolha por cantar esse repertório e mergulhar nessa linguagem veio de forma muito espontânea, tem a ver com a minha biografia. O jazz entrou na minha vida de uma forma muito natural. Eu escuto jazz desde criança, desde adolescente, porque tive uma referência familiar. Eu tive um avô que foi um grande músico, pianista, e ele tocava muito jazz, né, em casa, então eu ouvia ele tocando. Meus pais, que são músicos amadores também, grandes apreciadores da música, sempre ouviram muito jazz, e desde criança eu sou acostumada a ouvir, a frequentar festivais de jazz, e pouco a pouco aquilo passou a fazer parte da minha própria vida, e eu passei a buscar o jazz como linguagem, não só como apreciadora, mas também trouxe isso para o meu trabalho prático como musicista.
As minhas referências são múltiplas no jazz, porque eu sempre ouvi muita música cantada, mas também música instrumental, entendendo que os outros instrumentos são vozes também, né? Mas as referências vocais, eu acho que sobretudo as clássicas Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Louis Armstrong, Chet Baker, uma grande influência no meu trabalho também, Blossom Dearie, que é uma cantora clássica menos conhecida, as brasileiras Rosa Passos, Luciana Souza, o grande Al Jarreau, Bob McFerrin, e também, mais recentemente, cantoras mais jovens como a Tatiana Parra, a Vanessa Moreno, a Cyril Lemay, a Camille Berthaud, entre outras. O jazz para mim significa, antes de tudo, liberdade. Liberdade criativa, possibilidade de alçar voos e fugir um pouco do script, né? Daquilo que está escrito na partitura musical, podendo recriar a música no ato da execução musical. E quando a gente fala em cantar ou tocar jazz, a gente não está falando apenas de reinterpretar clássicos desse gênero, né? Standards, como a gente diz, mas sim na possibilidade de improvisar, e para isso a gente precisa estar muito atento à escuta dos colegas, né? Porque o jazz, ele é uma linguagem, é um diálogo muito livre entre os músicos que estão tocando. Para isso a gente tem que escutar o que está sendo executado e também ter um certo domínio daquilo que a gente está fazendo, né? Conhecer bem a melodia da música, a harmonia da música, mesmo que intuitivamente, mas a gente tem que ter uma consciência daquilo que está sendo feito na hora. E cada vez mais se apropriar de ferramentas para poder alçar voos com mais propriedade. Eu acho que é isso. Liberdade e espírito coletivo. Olha, eu acho que o jazz, ele enfrenta as mesmas dificuldades que outras linguagens, outros gêneros musicais, né? O mercado da música mudou muito, e apesar de que o jazz como gênero musical não atende muito às demandas do mercado de consumo, né, da indústria de entretenimento, mas nós temos um nicho de apreciadores, né, e um público fiel aqui na cidade, aqui no estado, no Brasil e lá fora mais ainda, né? Existe uma tradição de se ouvir jazz, então não falta público, mas sinto falta sim de mais incentivo, porque nós temos muitos músicos que fazem jazz aqui na cidade, sobretudo instrumentistas, né? E também de espaços que propiciam uma escuta mais atenta, né, a essa linguagem que tem realmente uma densidade, né, um grau de elaboração que exige uma escuta mais atenta. Agora eu vou chamar ao palco minha amiga e cantora Bruna Hetzel. Little baby, don't you cry. But to the morning, there's nothing can harm you. Then it spread our wings and will take to the sky. But to the morning, there's nothing can harm you. With the
gente, que encontro lindo dessas grandes cantoras potiguares. Elas representam muito bem o jazz em nossa cidade. Vocês gostaram? Eu amei demais ter essa oportunidade de poder divulgar um pouco do trabalho delas aqui nas nossas videoaulas. E fico muito feliz em termos essa representatividade feminina de mulheres no jazz potiguar. Quanto mais mulheres na música tiver, melhor. Na música, nas produções, na política. Marielle presente. Muitíssimo obrigada, meninas. E agora é a chegada, a hora da nossa prática. Vamos aprender a tocar o ganzá no ritmo do jazz. Você vai percebendo, né? O som pode ser um jazz mais tranquilo, você vai improvisando, com balançado. Ou pode ser um jazz mais dançando. Essa coisa do gingado e do improviso, né? Que vai a partir da música, a música que vai pedir, né? Se for um jazz mais lento, você vai lá, balançando e sentindo sua variação. Um jazz mais pra cima. Tudo isso, gente, é musicalização, experimentação do som a partir da sua percepção, né? Corpo, instrumento, como sempre, né? E é isso aí, pessoal. Aprenderam direitinho sobre o que é o jazz? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Continuem assistindo e pesquisando sobre os temas. Te encontro na próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar seu like, compartilhar com os amigos, gente. Muito obrigada por tudo. Se for sair, use máscara, evite aglomeração e até a próxima aula. Nos fundos do mar, nos raios de sol, é lá que você vai me encontrar. Sentindo o amor, areia eu sou. Vem comigo dançar coco com amor. Nos fundos do mar, nos raios de sol, é lá que você vai me encontrar. Sentindo o amor, areia eu sou. Vem comigo dançar coco com amor. Vem comigo dançar coco, samba, rock e afoxé. Frevo, maracatu, bem na pontinha do pé. Vem comigo dançar coco, samba, rock e afoxé. Frevo, maracatu, bem na pontinha do pé. Vem comigo dançar coco, samba, rock e afoxé. Frevo, maracatu, bem na pontinha do pé.